Ô calado. Mila, você lembra o exato momento em que Jesus te tocou, no momento que você estava na banda, onde você estava? Se estava no quarto, se estava no palco, se estava viajando, se estava em casa, quando você disse, não é mais isso que eu quero para mim. Não quando você disse para a banda, não quando você comunicou para a Ari, no caso que era o proprietário, mas você sentiu em seu coração. Você lembra o exato momento? Então, assim, algumas vezes eu sentia Deus me chamando. Eu não sei se as pessoas que estão aqui na live se identificam, mas assim, como eu era uma pessoa que já tinha sido convertida, você querendo ou não, de vez em quando você sente, você chora, né? Sim. Eu, quando assisti aquela Paixão de Cristo, eu fiquei até com vergonha, porque, gente, eu assisti no cinema, eu chorava, mas eu chorava que eu gritava dentro do cinema. Foi um choro assim que não era normal, né? Parece que eu tava sentindo a dor de Jesus. Então, eu lembro que um dia Deus me visitou dentro do meu quarto. Foi quando eu fui fazer aquela reportagem até pro programa do Gugu. Quando a pessoa fala assim, Deus te visitou. Gente, claramente eu senti Deus entrando dentro do meu quarto. E quando ele entrou, isso acontecia de vez em quando. Sim. Quando ele entrou, eu só sabia chorar. Mas é aquele choro da alma. E a única voz que eu ouvia era: filha, volta, volta para casa. E eu chorei demais nesse dia. E nesse dia, eu na entrevista com o Gugu, só falava de Deus. Ele perguntava coisa. E como eu tinha tido experiência, eu falava só de Deus, eu tava falando só do Senhor. E assim, Deus mandava algumas pessoas, às vezes eu estava numa fila, dando autógrafo, de repente aparecia uma pessoa crente no show. E a pessoa falava assim, Mila, eu vim aqui só porque Deus me mandou vir aqui, sou crente, sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas eu vim aqui só para te dizer que Deus está te esperando, Ele tem um propósito na sua vida. E aí eu lembro que eu sempre soube, né, que o diabo ele não sabe o que você pensa. Então tinha coisas que eu falava com Deus no meu pensamento. Eu falava, Deus, quando não tiver mais jeito. Porque eu sempre tive vontade de voltar para a igreja. Sempre eu ficava, Deus, eu preciso que o Senhor me dê um sinal quando eu tiver que voltar para ti, quando o Senhor estiver me chamando. E fala para mim que está na hora. Isso só na minha mente. E eu lembro que um dia eu estava pousando em Recife, eu e a Lene. E nessa época, realmente, eu falei assim, eu não quero mais saber de Deus. Foi uma época assim que eu fiquei meio revoltada, que eu dizia, porque eu sempre fui assim, meio crente, lia a Bíblia, e dava a Bíblia pro povo da igreja, a gente era meio assim, o pessoal que entrava na banda dizia assim, que loucura é essa? Ela tá ali no palco, ela tá ali, ela rebola, e quando chega aqui, ela tá com a Bíblia dentro do ônibus. Vamos orar, vamos à igreja, leva. Aí eu lembro que tinha um iluminador que dizia, que coisa mais maluca. Isso aqui. Aí ninguém acreditava, né? Que eu era bem quietinha, né? E todo mundo pensava que eu era doidinha, né? Mas eu era bem quietinha, sempre fui. Assim, né? Mais ou menos. Assim, quietinha no sentido de não ser o que eu era no palco. Porque ali era meu Sim. trabalho. Era um que. Como é que fala? Era um personagem. E aí eu lembro Isso. que nesse dia eu desci do avião e eu senti uma pessoa tocar no meu ombro. E essa pessoa tocou no meu ombro e disse assim: chegou a hora, está na hora. Exatamente o que eu tinha falado com Deus no pensamento. E a partir daquele momento, tudo mudou. A partir daquele momento, Deus começou a projetar tudo o que eu tinha pedido. E foi quando eu dei um problema na garganta, eu tinha que ficar calada um mês, tive que ir para casa da minha mãe, ser cuidada pela minha mãe, porque eu estava com calos na garganta, pelo excesso de show, pelo excesso, pelo desgaste. E eu tive que passar um mês. E nesse um mês que eu tive que passar, foi um mês que eu fui para a igreja, foi um mês que eu participei do encontro. E foi um mês que eu não resisti. E no encontro, quando eu aceitei Jesus, eu senti a paz de Deus entrando no meu coração.
coisa que eu não sentia. Foi algo assim impressionante, Rick, porque assim, eu busquei tanto essa satisfação e tanto na fama, e foi frustrante para mim não encontrar aquele gozo, tipo assim, nossa, que maravilha, como é bom estar aqui, porque todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ser aclamado, todo mundo quer que alguém te peça autógrafo, todo mundo quer ser reconhecido pelo seu Ô, trabalho. Mila, deixa eu te cortar. Você conseguiu ficar rica na fase da companhia? Bem, Assim, muito prático.